E, gente, tem a resposta aqui, né, sobre essa transição do combustível fóssil, né, para elétricos híbridos no Brasil. E eu falei que a Europa está anos-luz à nossa frente, é porque aqui hoje, né, não existe uma lei aprovada que vai proibir a venda de carros a combustão, mas que tramitam no Senado inúmeros projetos. Um deles, proibição de venda de combustão a partir de 2030 e proibição de circulação, que é um outro, a partir de 2040. Então, essas são as respostas aqui que eu estava devendo a vocês. Já que eu estou falando de carro, eu vou continuar na pauta. Aqui vocês pedem, a gente convida. Quem já está ao vivo conosco é o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa. E a gente fala sobre os decretos que prevêem a isenção de ICMS para quem é taxista ou motorista de aplicativo na compra de um carro novo. Ei, Benício, bom dia, hein? Ei, bom dia a todos. Muito obrigada pela sua participação, Benício. Os decretos foram assinados ontem e agora é a hora da gente explicar como é que isso funciona. Isso. Ontem nós assinamos 2 decretos, né, que dão ali a isenção do ICMS na compra do veículo novo por taxistas, né, e por motoristas de aplicativo, né. No caso dos taxistas, os taxistas já tinham esse benefício, né, e para carros a combustão. E o que nós fizemos ontem foi ampliar o benefício para carros híbridos e elétricos. E no caso dos motoristas de aplicativo, nós, pela primeira vez, concedemos ali também esse tipo de benefício para todos os tipos de carro, a combustão, híbridos e elétricos. Então, esse benefício ele passa a valer, né, a partir de 1º de agosto. Né? A partir de 1º de agosto, o motorista, né, ele já vai poder dar entrada aqui na Secretaria da Fazenda com um pedido para poder ter a isenção, né, na compra do veículo novo. A gente já até falou sobre isso um pouco, né, Benício, na última entrevista sua aqui no estúdio comigo? Isso. Que havia um estudo, né, em curso. Falamos e na ocasião a gente foi até cobrado por isso, né? Foi. E colocamos aí em prática aquilo que a gente havia falado, né? Então, de fato. É uma medida importante para a economia capixaba, enfim, para o turismo, né, para os motoristas, para esses trabalhadores, enfim. Não, sem dúvida, eles foram ouvidos, né? Eu acho que esse é o grande ganho da categoria. Sim. Benício, então, olha, para o primeiro decreto, vocês atualizam a possibilidade para taxista de híbrido e elétrico. Isso. O segundo, a gente inclui o app. Isso. No segundo, a gente inclui os motoristas de aplicativo nesse rol de veículos que têm a isenção do ICMS, né? Uhum. Então, a gente abrange todos os tipos de veículos que prestam serviço de transporte de passageiros, inclusive motos, tá? Mototáxi, né? Essas motos que também transportam passageiros, elas também terão aí o direito à isenção do ICMS na compra da moto. Entendido. Bom, hoje essas duas medidas elas devem contemplar 7 mil taxistas e mais de 50 mil motoristas de aplicativo. Isso, essa é uma estimativa, né? Porque existem alguns critérios objetivos, né? Principalmente para os motoristas de aplicativo. Então, a estimativa é um pouco, no caso dos motoristas de aplicativo, a gente está estimando aí cerca de 30 mil, né? Aí abrangendo um total aí de 40 e poucos mil motoristas, né? Que tenham as características que possam adquirir esses veículos com a isenção. Uhum. Bom, a partir de agosto é que está valendo. Agora vamos às exigências. Quem pode se entrar no cadastro? Então, a gente tem algumas exigências, né? No caso dos motoristas de aplicativo, que são as exigências assim mais críticas, né? Por conta aí de uma série de controles que a gente precisa fazer, né? A ideia aqui é beneficiar o trabalhador, né? Não é beneficiar que às vezes aquela pessoa que esporadicamente pega o veículo e faz ali o transporte, né? A ideia é realmente beneficiar quem realmente trabalha com isso, né? E aí a gente tem alguns requisitos que para que a pessoa possa ter esse direito, né, da isenção do ICMS, ela precisa ter ali, durante os 4 últimos meses, né, uma média de 250 viagens, né? Essas 250 viagens, elas têm que ser comprovadas pelo aplicativo, né? O próprio aplicativo ali tem o histórico dessas viagens, né? Então é algo simples
do motorista para comprovar, ele vai comprovar e a gente vai ver, ó, ele tem ali 250 viagens de média nos últimos 4 meses. Isso caracteriza, né, que ele não é um motorista assim esporádico, que ele realmente trabalha com aquilo. Uhum. Deve ser um veículo, ele não deve ter outro veículo com isenção de ICMS, né, no nome dele. Então, só pode ter um veículo, né? Então, por exemplo, se ele é um PCD, ele já tem a isenção, ele não vai ter, não é cumulativo esse benefício, né? Então, ele não pode ter um outro veículo. O motorista, ele deve comprovar, né, que ele, com os documentos pessoais, que ele tem CNH, enfim, comprovante de residência, que ele reside aqui no Espírito Santo, esses documentos assim básicos, né? Então, e não pode transferir o veículo antes de 2 anos também, isso é importante frisar, porque para também não criar aí um comércio paralelo, né, de veículos que às vezes a pessoa compra sem ali o ICMS, né, compra mais barato e depois revende. Então, isso também a gente proibiu na norma, né, que esse veículo tem que ficar no mínimo 2 anos, para depois ele transferir o veículo, caso ele queira renovar, né, e tal. Então, esse também é um outro requisito. Fora isso, essas documentações elas têm que ser juntadas pelos motoristas, elas têm que ser enviadas aqui para a Secretaria da Fazenda através do eDocs, né? Então, é bem simples, você pode digitar eDocs no Google aí, que já aparece ali o site para vocês, né? E aí vocês os motoristas entram no site, vai haver um formulário dentro do site ali, do eDocs, formulário chamado formulário eFlow. Aí dentro desse formulário vai ter lá um formulário pré-preenchido, só para ele preencher, juntar os documentos, anexar os documentos e enviar aqui para a Secretaria da Fazenda. Depois que isso é feita a análise da documentação e é expedido para ele uma certidão de que ele pode chegar na agência e comprar o veículo com a isenção. Então, assim, é tudo bem prático, bem fácil, né? O que o motorista tem que fazer é comprovar que ele realmente preenche esses requisitos que eu acabei de falar, né? Perfeito. No caso de taxistas, é a prefeitura quem tem a concessão, não é isso? Isso. No caso de APP... No caso do APP, aí a gente precisaria ter esses documentos que eu falei, né? A comprovação das 250 viagens, em média, durante os quatro últimos meses, né? Da aquisição, os documentos pessoais, CNH, comprovante de residência, né? E é isso, basicamente isso, não tem muito segredo não. Uhum. E enviar os documentos aqui. Esses documentos eles estão todos escritos no decreto, nos decretos, né? Então qualquer coisa procurem o decreto, foi publicado hoje, então já está lá, é só ler o decreto direitinho, pegar a documentação, separar e enviar para a gente aqui na Secretaria da Fazenda, que a gente dá andamento no processo e ele já pode adquirir o veículo. Benício, fazendo um paralelo aqui, a categoria PCD, existem montadoras que definem quais são os veículos, né, que vão ter o desconto para PCD. Assim vai funcionar para esse decreto de carros elétricos? Não? Não, nesse caso não. Nesse caso, qualquer veículo... Qualquer modelo. A isenção vai estar sendo... Qualquer modelo... A isenção vai estar sendo válida desde que se enquadre nos requisitos da lei e dos decretos, né? Uhum. Então, o que define isso aí é a lei e o decreto. Se tiver dentro daqueles requisitos da lei e do decreto, tem o direito à isenção, né? Então, não existe essa distinção entre modelo de veículo para esse caso aqui da isenção de ICMS em relação aos motoristas de aplicativo e táxi. Uhum. Benício, a gente se propôs aqui, né, desde ontem, quando anunciamos que vocês estavam assinando esse decreto lá no Palácio, um tira dúvidas, tá? E desde ontem os motoristas estão mandando muitas perguntas para você. Vamos a elas então? Certo. Vamos tentar sanar as dúvidas possíveis. Vamos lá, Adalberto, vamos começar com as que chegaram ontem. Vamos lá, bom dia, secretário. Vou começar aqui com as dúvidas que chegaram ontem. Bom dia. O nosso ouvinte Norato pergunta o seguinte: esse benefício agora do governo do estado pode se somar com o do governo federal por meio do programa Move Brasil? Pode, não tem problema nenhum. São dois entes distintos, né? Uma coisa é o benefício estadual, outra coisa é o programa do governo federal. Então não tem problema algum. Não existe nada na lei que proíba, né, ao motorista de adquirir o veículo
mesmo estando no programa do governo federal. Então pode sem problema nenhum. Benício, falando um pouquinho do Move Brasil, lá ele tem linhas de financiamento, não é isso? Isso. E aqui assim, a gente tem isenção de ICMS. Isso. São duas coisas distintas, né? Uma coisa é você ter o financiamento para o motorista poder adquirir com mais facilidade seu veículo. Outra coisa é a isenção do imposto, né? O imposto estadual é de competência do Estado. Então, a gente pode fazer isso independente da União autorizar ou não. Qual é a alíquota de ICMS para carro, o quê? Hoje, 12% aqui no estado do Espírito Santo. Tá. É 12% do valor final? Isso, é do valor venal, né? Do valor de venda do veículo, você aplica ali os 12% em cima do valor da nota, né? Uhum. A gente consegue dar um exemplo aqui? É um desconto bom, né? É um desconto bom, claro. Vamos supor, num veículo de 100 mil reais, arredondando aqui o valor, você iria pagar 12 mil de ICMS, né? Então, no caso, você pagaria ali os 112 mil para poder retirar o veículo, né? Nesse caso, você vai ter o desconto dos 12 mil, então você paga só os 100. Perfeito. Né? Então, seria basicamente isso. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. O ouvinte Carlos, ele pergunta o seguinte, ele é motorista de aplicativo e ele está perguntando ao secretário se vai, durante esse processo aí, para dar entrada nesse desconto aí, se vai ter que ser feita a apresentação de algum tipo de declaração durante esse processo aí para requisitar o ICMS. Sim, então, como eu falei, a declaração que ele vai fazer, a principal declaração é ele comprovar que ele realmente trabalha com essa atividade, né? Sendo motorista de aplicativo. Então, e como é que ele vai comprovar isso, né? Ele vai ter lá o aplicativo dele, que ele vai utilizar para fazer as viagens, dentro daquele aplicativo, né? Ou através de entidade representativa também, né? Um sindicato, alguma coisa. Ele vai comprovar essas viagens que ele faz, né? O próprio aplicativo você consegue tirar um extrato das suas viagens, né? Então ele vai comprovar aquilo, né, no nome dele, e a gente vai verificar se ele fez durante os 4 meses, os últimos 4 meses, né, da requisição. Então, se ele fez a requisição hoje, a gente puxa 4 meses para trás o histórico dele e verifica. Ele fez em média 250 viagens nos últimos 4 meses. Se sim, né, ele está apto a receber esse benefício, né? Então, essa é a principal comprovação de que ele está apto a receber o benefício. É ele comprovar que ele realmente fez essas viagens e com isso que ele trabalha com essa atividade, né? Uhum. E ele tem que ficar com o carro, você disse, por pelo menos 2 anos, não é isso? Isso, ele tem que ficar com o carro por pelo menos 2 anos, ele não pode pegar esse carro e vender. Caso ele venda o veículo, caso ele venda o veículo antes, né? Ele tem que pagar o ICMS que ficou em desconto. Em desconto. Perfeito. Exatamente. Porque tem até a pergunta aqui de um ouvinte, o Ramon, que ele pergunta o seguinte: olha, eu compro o carro, continuo rodando com o aplicativo, tudo bem, eu tenho que manter esse vínculo com o aplicativo pelo período até de troca? Não, o vínculo com o aplicativo específico, com o Uber, com o 99, isso. É isso que ele está perguntando? Não, você pode fazer com qualquer aplicativo, né? Você pode ter lá, o importante é ele ter 250, na média, 250 viagens por mês, né? Na média dos 4 meses. Então, isso que é importante, né? Ele pode, por exemplo, fazer 200 viagens num mês e fazer 400 no outro, ele vai estar na média, né? Então, assim, é importante essa média de 250 viagens por mês. E ele pode fazer também um pouco no Uber, um pouco no 99, estou citando esses 2 aqui que são os mais comuns, né? Mas assim, ele tem que pegar o total de viagens que ele fez, independente se foi no aplicativo A, B ou C, tá? Isso aí não importa não pra gente. Mas isso é até a compra, e depois da compra? Aí ele tem que manter também essas 250 viagens por mês, tá? Ele também não pode cair, né? Então esse é um critério que a gente utiliza para poder determinar que a pessoa está trabalhando com aquilo, né? Uhum. Caso contrário, ele vai ter o ICMS cobrado, que ele teve desconto. Caso contrário, ele pode ser fiscalizado e pode ter ali a sua... você tem que pagar o ICMS, né?
Tem perguntas que chegaram cedinho hoje, Benício. Patrícia está com elas aqui. Tem. O Clebson também, tem uma pergunta parecida, mas o Clebson pergunta: quem já tem um histórico anterior de 10 anos, 5 anos, 6 anos trabalhando como motorista de aplicativo, precisa ainda assim confirmar alguma coisa? Ele já está garantido nesse desconto aí do ICMS ou ainda assim precisa fazer essas comprovações? Não precisa não. O que vai, como eu falei, o que vai garantir o desconto para ele é essa média dos últimos 4 meses, né? Então, se ele está trabalhando há 10, 20, 30 anos, não tem problema. Assim, a questão que a gente vai olhar é o histórico dele dos últimos 4 meses. Então, para efeito de isenção do ICMS, nesse caso, não importa se ele tá trabalhando há 1 ano ou se ele está trabalhando há 20, entendeu? E a gente vai olhar, são esses 4 meses aí que eu falei. Ele tem que manter essa média de 250 viagens por mês. Temos mais perguntas aqui, secretário, e os nossos ouvintes estão indo além, como o Douglas e o Ricardo, perguntando se também pode ter isenção de IPVA, se o governo já está estudando isso. Hoje já é uma das menores do Brasil, né? Nossa alíquota hoje ela é de 2%, mas aí o que acontece? Quando você já compra o seu veículo, né, na concessionária, ele já cai para 1%, né? Então, assim, a nossa alíquota hoje é bem baixinha mesmo, é a menor do Brasil. Mas a gente está estudando esse caso, tá? Esse caso aí já foi um caso que foi nos solicitado aqui na Secretaria da Fazenda, e a gente já está fazendo aí um estudo para quem sabe lá na frente a gente poder também adotar também essa medida, né? Como mais um estímulo também à compra de veículos novos, renovação de frota, enfim. A gente entende que esse é um passo importante, né? Principalmente para híbridos e elétricos, por questões aí da própria poluição, né? Poluem menos, tanto a poluição atmosférica quanto a poluição sonora. A gente entende também que isso é importante também para o próprio turismo, né? O turista chegar aqui e ter um bom veículo, ser atendido por um motorista de táxi ou de Uber, com um veículo novo, veículo bom, né? Então, assim, tudo isso é importante, isso gera também um aumento no comércio dos veículos, né? Então, assim, são medidas que são importantes para a economia do Estado, né? E, consequentemente, se o Estado puder ajudar nisso, a gente vai fazer todo esforço para ajudar, né? Obviamente que a gente precisa sempre cuidar também da questão da renúncia, receita, né? E da receita. Então, a gente faz tudo com muita cautela, né? Muito estudo, para não correr nenhum tipo de risco, né? Benício, hoje é 1% para elétrico e 2% para híbrido, não é isso? Não, hoje a alíquota de IPVA é 2%, né? E aí na compra do veículo novo você tem um desconto na concessionária e cai para 1%. Para qualquer tipo de veículo, híbrido, elétrico ou combustão. Tá. Vamos lá, tem um áudio chegando do Alexandro. Exatamente, vamos acompanhar aqui, Fernanda. Outra coisa, Fernanda, queria perguntar ao secretário, e quem é aquele motorista de aplicativo que faz entregas, por exemplo, da Shopee, do Mercado Livre, da Amazon, vai entrar nesse programa também? Dúvida do nosso ouvinte, Alexandro, Fernanda. Ele é motorista de aplicativo? Boa pergunta, né? Esse tipo de serviço não, tá? É só para transporte de passageiros no primeiro momento, tá? Então, o que a gente fez foi a isenção de ICMS para motoristas de aplicativo para transportes de passageiros, né? Tanto o transporte via veículo como moto também, né? Carro ou moto, né? No caso. Então, é só para passageiros, tá? Aquele que faz a entrega de alimentos, essas coisas assim, não está abrangido por essa medida. Mais uma pergunta? O Douglas, secretário, está perguntando: quem comprou carro há pouco tempo, uma semana, um mês, ainda consegue o abatimento desse desconto ou já foi? Consegue sim, porque no caso seria o primeiro veículo ali, o primeiro veículo com a isenção, né? Então, se ele trocou o veículo há 1 ano e quer comprar um novo veículo, desde que ele se enquadre aqui nesses requisitos que eu já passei, ele pode perfeitamente comprar o veículo com a isenção. Não, a pergunta dele é se ele obtém o crédito. Não tem dinheiro de volta, né? Como? Desculpa, não entendi. É o crédito, ele quer ser ressarcido. Não, aí não tem como, né? Assim, se você já está tendo a isenção, você não teria como ser ressarcido, né? A transação já foi efetivada, não é isso? Já foi efetivada, exatamente. Nossa última pergunta, secretário. Motorista de aplicativo, taxista,
eles estão recebendo os incentivos agora. E para quem quer, cidadão comum, comprar um carro elétrico no Espírito Santo, vocês já pensam nisso? Não, aí nesse caso a gente não tem a habitualidade do trabalho, né? Então, assim, a gente está levando em consideração que esse benefício é para o trabalhador, para aquela pessoa que trabalha com aquilo, né? Que tira o sustento da sua vida com aquilo ali, né? Então, assim, a ideia é estimular o trabalho, né? Daquela pessoa que trabalha com Uber ou com táxi, né? Criar uma facilidade e, ao mesmo tempo, também trazer comodidade para quem usa o serviço, né? Então, os requisitos que a gente utiliza para dar esse tipo de isenção são esses, né? São requisitos ali que vão desde o trabalhador até a questão econômica para o Estado. Mas assim, para fomentar a transição energética, não? Não, por enquanto não, porque também seria algo, um passo muito grande, né, para o Estado em relação também à renúncia de receita. Então, como eu falei, né, a gente, por enquanto, não tem essa perspectiva, não. Te agradeço, Benício, pela sua gentileza, viu? Tira dúvidas aqui conosco. Eu que agradeço, estou à disposição, tá? Um abraço. Obrigada.